gente, mostrando pra vocês a minha parte favorita da casa, que é onde ficam as minhas xicrinhas. Ai, eu não sei, gente, eu gosto tanto. E assim, uma coisa aleatória que eu faço todo dia é na hora que eu vou escolher a xicrinha que eu vou tomar meu café, eu respiro fundo aqui, eu abro aqui o armário, né? E eu respiro fundo e eu chamo o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, qual caneca que o Senhor quer que eu use hoje? E aí eu vou olhando pra cada uma delas as xícaras aqui, né? Eu também tenho algumas canecas. Normalmente eu tomo meu super café em xícara, não em caneca. Só se eu tomar à tarde, aí eu tomo as canecas. De manhã eu gosto das xícaras, eu acho elas mais delicadas. E aí eu respiro e sinto, e normalmente parece que ele fala comigo, tipo, ah, hoje é essa, hoje é essa. E parece que isso faz com que eu coloque mais carinho no momento do café, sabe? Então, vou aqui perguntar pra ele, sentir o amor do momento e vou fazer meu cafezinho. Acabei de dar banho nele, gente. Ele queria passear e tava chovendo. Se sujou todo. Aí eu cheguei e dei banho nele. Me dei banho, né? Dei comidinha pra ele, arrumei a cama. E agora eu tô aqui terminando de ler as minhas afirmações. Vou ler um pouco, quero estudar. Depois vou lá na academia. Hoje é dia de fazer um cardio e abdominal. E é isso. E aí depois a gente vai almoçar. À tarde, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Lucas comprou ingresso pra gente ir no cinema. Depois a gente vai na casa de uma amiga minha, que ela tem um marido também. Minha amiga de faculdade, minha única amiga de faculdade que eu mantenho contato. E aí a gente vai jogar algum jogo desses de mesa. Eu acho que ela falou que tem o Monopolis, Banco Imobiliário, eu acho. E aí a gente vai pedir alguma coisa. Aproveitar o momento juntos, em amigos, né? Talvez eu vou na minha sogra também. Então hoje é um dia de estudar de manhã, treinar e depois aproveitar com as pessoas que a gente ama, né? O Merle tá aqui tremendo. Tô lendo aqui minhas afirmações sobre Deus. Oi, meu amor.
O Lucas tá jogando em algum lugar ali. Acho que tá em outro, na verdade. Olá, linda! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês viram, eu acordei cedinho, tive meu momento com Deus, tomei meu morning shot, meu super coffee, fiz uma boa leitura. Gente, são 10 horas em ponto. Eu tô desde cedo lendo. Hoje foi um dia, hoje é domingo, né? Dia 26 de julho. Então, eu gosto de realmente fazer o que eu quero, que é ler bastante e agora gravar pra vocês. E me tocou muitas coisas que eu li hoje, eu até anotei aqui bonitinho para compartilhar com vocês. Então, vou compartilhar primeiro o que eu li no meu devocional e depois outra parte que também é de devocional. Então, a primeira parte eu extraí aqui da Bíblia e a outra parte eu extraí desse livro aqui, ó, A Formação de um Líder, da Joyce Meyer. Foi um pedaço curto que eu li, mas foi o que eu senti de falar com vocês. E eu li também esse livro aqui, ó, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Mas esse livro não é todos que estão preparados para ele. Então, não vou compartilhar tanto sobre esse. Vai ser mais sobre esse daqui. E por quê? Porque tem uma conexão com o assunto que eu falo com vocês aqui, que é como eliminar de vez a preguiça e a procrastinação do seu dia a dia. Sério, esse livro aqui é fantástico, gente. Chama A Formação de um Líder, da Joyce Meyer. Então, ó, a essência de um líder segundo o coração de Deus. Então, apesar de ser um livro de Deus, gente, ele é muito atual para desenvolvimento pessoal, sério. Ele é um livro fantástico. Então, primeiro vamos falar do nosso devocional. O versículo de base de hoje foi: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Está em Provérbios 1:23. Aí eu vou ler aqui o que eu anotei, depois a gente comenta um pouco. Coloquei aqui o seguinte: Deus diz em Provérbios 1:23 que Ele nos revelará os seus pensamentos se acatarmos a sua repreensão. Então, gente, Deus às vezes nos repreende ou nos disciplina com coisas que parecem ruins e difíceis no momento, mas que vão ser boas para nós no futuro. Isso é sabedoria, né? Então aqui tá falando que se a gente acatar essa repreensão, Ele vai nos dar um espírito de sabedoria e vai nos revelar os pensamentos dele. Então, assim, gente, isso se aplica em tantas situações pequenas no nosso dia a dia, desde você não comer uma besteira, até você procrastinar algo que precisa fazer, desde você ser bom para alguém quando você poderia ficar sem fazer nada, sabe? Até você tomar decisões difíceis, mas sábias, sabe? Então, assim, Deus nos repreende de diversas maneiras. Às vezes, Ele não nos coloca na posição que a gente gostaria, a promoção no nosso trabalho, ou o aumento do nosso rendimento financeiro, alguma coisa assim. E isso, às vezes, é uma repreensão, porque às vezes Deus não nos coloca lá no lugar que a gente quer, porque, de certa forma, Ele está nos moldando, nos preparando. Porque talvez se a gente tivesse aquilo que a gente tanto quer, talvez a gente não estaria preparado ainda, talvez o nosso ego estaria muito elevado, talvez a gente não trataria as pessoas como deveríamos. Então, assim, se a gente acatar essa repreensão de Deus, sendo humilde, Deus vai nos revelar os pensamentos dele para nós, sabe? Eu vejo isso na minha própria vida, tantas coisas que antes eu era louca para ter, coisas que eu vejo que hoje eram de ego, de querer ser mais do que eu devo ser, sabe? Então, assim, Deus não quer que a gente pense de nós mesmos mais do que deveríamos. Então, é por isso que às vezes é bom a gente ter uma certa repreensão, não ter um prazer exagerado com dinheiro, com comida, com posição social, sabe? Então, assim, Deus vai nos exaltar no tempo certo, quando a gente for realmente dar glória a Ele e não ficar nos exaltando tanto, achando que a gente é super importante. Ele nos dará um espírito de sabedoria e teremos mais revelações do que podemos imaginar. Olha que lindo, gente. Então, tudo que a gente precisa fazer é obedecer a Deus e ao que Ele está nos dizendo para fazer. Ele nos revelará os seus tesouros escondidos dentro da sua palavra. Então, gente, se a gente simplesmente for humilde e obedecer a Deus, nos conter um pouco com o nosso ego, com as nossas vontades, e realmente buscar a sabedoria, acatar a disciplina de fazer o que tem que fazer, Deus vai nos revelar aos pouquinhos. Então, mexeu muito comigo esse devocional.
Se lhe obedecermos, ele tornará a sua vontade claramente conhecida. Ele nos dirá palavras de vida. Olha que lindo. Eu anotei tudo isso, tanto esse devocional quanto o tema do vídeo que eu vou falar com você sobre como eliminar a procrastinação. Se você quiser acesso a esse texto, eu vou deixar aqui abaixo no link da descrição um artigo do Substack. Você deixa o seu e-mail e recebe esse resumo aqui, que tá lindo. Eu adoro fazer essas anotações para vocês. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse devocional aqui, que ele te lembre da importância de acatar a disciplina, a repreensão. O que seria isso, né, gente? É você ter a disciplina de ir dormir no horário certo, porque você tem que acordar cedo no dia seguinte. Ter a disciplina de levantar e buscar a Deus em primeiro lugar, porque sem Deus você não faz nada. Ter a disciplina de se exercitar, porque você precisa ter saúde e disposição. Ter a disciplina de comer os alimentos certos, porque se você comer os alimentos errados, talvez você não vai ter energia e disposição no seu dia para trabalhar, para servir as pessoas. Ter a repreensão de não pensar mal dos outros, de ter compaixão das pessoas. Ter a repreensão de, às vezes, fazer o que tem que fazer quando a sua vontade é ficar à toa sem fazer nada. Então a repreensão, gente, muitas vezes ela vem disso, ela vem, assim, de sermos humildes, de termos disciplina com as coisas simples, mas que no dia a dia é difícil, né? Mas vai se tornando mais simples com o hábito, né? Então hoje pra mim não é tão difícil fazer essas coisas que eu citei aqui, mas é porque há quantos anos eu não estou construindo isso, sabe? Hoje a repreensão de Deus vem pra mim de outras formas, vem pra mim na forma de ego, às vezes ele me aquietando no lugar que eu tenho que ficar primeiro para eu aprender o que eu tenho que aprender, para depois ele me colocar em outras posições. Então, gente, é isso. Se a gente acatar essa repreensão de Deus, essa disciplina, ele vai nos revelar a sua palavra pra gente, a vontade dele vai se tornar mais clara e conhecida para nós e a gente vai entender o porquê de tudo que a gente vem passando em nome de Deus. Agora, se a gente não acatar essa repreensão, essa disciplina, talvez a gente vai ter tudo que a gente quer, mas não vai ficar realmente feliz, entendeu? Quantas pessoas eu já não vi que quiseram as coisas antes da hora e tem ali tudo que queria, mas vive cheio de problemas, porque tem um fardo maior do que aguenta carregar, porque quis ter tudo antes da hora. Isso pode ser exemplificado de tantas formas, gente. Até, por exemplo, comprar um carro. Tem pessoas que às vezes não se aguentam esperar o tempo certo para comprar o tal carro, de forma que você vai ter o dinheiro que não vai te endividar. E aí às vezes a pessoa quer ter agora, e aí tem o carro ali, tá toda feliz, mas tá com a corda no pescoço. Entende? Então, isso serve para tudo, com carro, com posição social, com roupa, gastos excessivos, sem sabedoria. Se você está gastando além do que você tem, isso não é sábio. Então, assim, essa é a disciplina de, às vezes, não ter agora o que você quer, para você esperar o tempo certo e ter no futuro. Porque no futuro você vai conseguir ter aquilo que você quer e ter paz e ter sabedoria junto. Tá? Agora, minha linda, quero falar com você sobre o que eu anotei aqui desse livro, que é basicamente um caminho, uma reflexão para você eliminar a preguiça da sua vida e a procrastinação. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a importância de ter um coração reavivado. Olha o que eu coloquei aqui. Deus não pode ser louvado se a nossa atitude for de apatia. Ele não está buscando pessoas apáticas, mortas, mas Ele quer pessoas vivas, com reavivamento, com um coração disposto e alegre. É isso que Deus quer de nós. E saber disso me alegra o coração. Saber que Deus quer que eu alegre meu coração simplesmente porque Ele me ama, isso me dá motivo de alegria todos os dias, sabe? Relembrar dessa sabedoria é a sabedoria. Então, olha só. São 3 pontos que eu quero falar aqui com você. Anota, pega o papelzinho e a caneta e coloca aí. Primeiro ponto para você eliminar a procrastinação da sua vida. Primeiro é entender que Deus quer que nos reavivemos. E para isso precisamos decidir ter uma atitude positiva perante a vida. Então esse é o primeiro ponto. Decidir tomar uma atitude positiva perante a vida. Escreve aí, declara: eu decido ter uma posição positiva perante a vida. Eu decido ter uma atitude positiva perante a minha vida. É uma decisão. Esse é o primeiro ponto para você eliminar a procrastinação. É você decidir ter uma atitude boa.
Eu decido ter uma atitude de mulher produtiva, mulher sábia, mulher que busca todos os dias. Eu decido que eu vou na academia, eu decido que eu vou buscar conhecimento, eu decido que eu vou fazer um bom trabalho, eu decido que eu vou ser uma boa esposa. Então essa tem que ser uma decisão que você toma. Essa decisão de estar alegre, de estar bem disposta, sabe? Então ninguém mais pode reavivar o seu dom, aquela chama dentro de você da mesma forma como você mesmo pode. Então esse é o principal ponto. Ninguém pode fazer isso pra você. Você pode tem um livro aqui, tem a sabedoria na Bíblia, tem tudo, mas ninguém pode fazer isso se você não fizer. Então assim, eu tenho pessoas na minha vida, né, que eu sei, que eu conheço, e que assim, vivem assim, com preguiça, sem querer fazer nada, deitado no sofá. E assim, eu tô aqui, eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse livro aqui, maravilhoso que eu tô lendo, eu tenho esse vídeo que eu tô compartilhando, então tem tudo isso pra essa pessoa específica que eu tô pensando. Mas se ela não buscar, se ela não decidir me ouvir, ou ler esse livro, por exemplo, ou buscar algum conhecimento para ter mais sabedoria, para reavivar o coração dela, não adianta. Então assim, gente, o conhecimento tá aqui na Bíblia, tá aqui nesse livro, tá em diversos livros, tá em diversos vídeos no YouTube, tá aqui nesse vídeo. Mas se você não decidir ter uma atitude positiva, ninguém pode fazer isso por você. Somente você pode. Então por isso é você que deve se reavivar. Você tem que ter essa atitude. Todos os dias eu acordo mais cedo para eu poder sentar aqui e buscar a palavra de Deus, buscar a sabedoria. E aí eu leio as minhas afirmações no meu Planner Rotina Focada. E com isso eu decido ter uma atitude boa no meu dia. Com isso eu decido ter uma rotina focada. E eu decido ajudar as pessoas. E eu decido fazer um bom trabalho. E eu decido me alimentar bem. Então é uma decisão diária, minha linda. Todo dia você tem que decidir reavivar o seu coração. A vida se torna mais emocionante quando temos um coração reavivado. Então a gente precisa decidir reavivar o nosso coração. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto, né? É que a gente precisa decidir ter uma atitude positiva perante a vida. Esse é o primeiro passo para você eliminar a procrastinação da sua vida. Decidir. Ok. Primeiro ponto. Segundo ponto. Andressa, mas como que eu vou reavivar o meu coração? Né? Como fazer isso? Primeiro eu decido, depois como fazer isso? É isso que eu vou te ensinar agora. Já colocou aí no seu papel? Então, como podemos nos reavivar, né? Como fazer isso? Vou ler aqui para vocês o que eu anotei. Aqueles que construíram o tabernáculo do Senhor, que é um trecho da Bíblia que citou aqui nesse livro, eles tinham um coração disposto e se mantinham reavivados em relação às coisas de Deus. Então, assim, aqueles que construíram as coisas que Deus pediu para eles, nesse caso aqui em específico da Bíblia, eles fizeram isso porque eles tinham um coração disposto e eles se mantinham reavivados em relação às coisas de Deus. Então, assim, eles fizeram o passo 1. Mas, ok, e se você não se sente assim como eles se sentiam? O que fazer para se reavivar? Uma das maneiras de fazer isso, minha linda, é parar de andar com pessoas apáticas o tempo todo. Os espíritos são transferíveis, por isso, se você passar a conviver com pessoas mais animadas e reavivadas em relação às coisas de Deus, não demora muito e você vai se sentir animado e reavivado. Então, muitas pessoas, gente, estão aí desanimadas, às vezes você está desanimada, não consegue reavivar o seu coração por causa das pessoas que você convive. Às vezes as pessoas, seus amigos, as pessoas da sua casa, elas estão tudo assim, pra baixo. As coisas que você vê, os conteúdos que você vê no Instagram, no YouTube, os livros que você lê, ou se você nem lê livros. Acho muito difícil uma pessoa ler livros e manter o coração apático. É lógico que também depende do tipo de livro, né? Mas assim, eu tenho muitos livros para te recomendar. Tenho aqui o Método Rotina Focada, o link tá aqui abaixo. Tenho certeza que se você participar do Método Rotina Focada, o seu coração vai se reavivar. Então é isso, gente. Como reavivar o seu coração? Estando perto de coisas que reavivam o seu coração. Estando perto de pessoas assim. E se afastando de pessoas descrentes que não acreditam, que não têm alegria com a vida, pessoas preguiçosas. Se afaste dessas pessoas, porque como está escrito aqui, os espíritos são transferíveis, tanto os espíritos bons, de pessoas animadas que querem fazer as coisas, quanto o espírito ruim, aquela pessoa desanimada que não quer fazer nada. Se você ficar perto dela, daqui a pouco você também não vai estar querendo fazer nada, só ficar deitada no sofá à toa o dia inteiro. Entendeu? Então, se você conviver com um visionário, logo você vai ter uma visão ampla também. Gente, eu sou tão visionária
E assim, o Lucas, depois que a gente começou a namorar, ele se tornou visionário também. Ele também tá sempre empolgado. E quando ele encontra com a mãe dele, ele também fica compartilhando os conhecimentos. E aí ela fica com visão também. Entende? Então, assim, ter essa visão, esse brilho, isso é transferível. Entendeu? Assim como ser desanimado e apático e morto para a vida também é transferível. Então, o primeiro passo é se afastar de pessoas assim e se aproximar de pessoas que reavivam o seu coração. Estar perto de conteúdos, de livros, entendeu? Assistir vídeos como esse. Eu tenho certeza que você tá mais animado porque você tá assistindo isso, porque eu tô te falando isso, entendeu? Mas se você se relaciona com pessoas que não querem fazer nada além de ficar sentadas no sofá, comendo salgadinhos e assistindo novelas, logo você vai estar fazendo isso também. Não adianta dizer, eu quero me sentir daquela forma. Você precisa decidir fazer algo com relação ao que sente. Decidir, eu quero ser animada, então eu decido ser animada, então eu vou fazer o que for preciso. Eu vou lá na academia, eu vou olhar no espelho e vou sorrir, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, vou fazer as coisas com alegria. Se você quer ter vitória sobre os seus sentimentos, você vai fazer tudo o que for preciso para alcançar o que quer. Mas se você não quer ter essa vitória, ninguém vai conseguir fazer com que você queira a ponto de fazer algo para alcançá-la. Então você que tem que decidir, entendeu? E aí você vai fazer tudo o que for preciso. Você tem que queimar no seu coração. Somente ficar querendo, minha linda, não resolve nada. A gente tem que trabalhar duro e fazer o que puder para conseguir o que a gente quer. Então, saber o que você quer e decidir fazer o que for preciso, é isso que reaviva o seu coração. E afastar de quem te desanima. Em Romanos 12:11 está escrito: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor para que nossa chama sempre brilhe. Temos de mantê-la acesa, queimando. Então está escrito, a gente tem que acender a nossa chama interior, a nossa vontade de fazer as coisas. Para quem? Para Deus. Fazer tudo com e para Deus. Buscar sabedoria. E como podemos manter essa chama acesa? Gente, eu descobri, ela que escreveu, tá? Mas eu descobri a mesma coisa. Que a palavra de Deus saindo da minha própria boca, na forma de oração, de louvor, ensinar vocês aqui nesses vídeos, nos meus conteúdos, essa é a melhor forma de alimentar o meu fogo. É por isso que eu não paro de criar conteúdo, é por isso que eu não paro de gravar esses vídeos, é por isso que todo dia eu quero compartilhar de alguma maneira, porque isso reaviva o meu coração. Saber que eu vou estar alcançando alguma pessoa, reavivando o coração de alguém. Então você pode fazer o mesmo. Seja boa, compartilha coisas boas e isso reaviva o seu coração. Leia a palavra de Deus, busque sabedoria. Ele reaviva o dom que tenho, mantém o fogo ardendo e impede que meu espírito esmoeça dentro de mim. Então, compartilhar sabedoria com vocês é o que reaviva o meu coração. O que reaviva o seu coração? Escreve aí no seu papel. E o terceiro ponto, gente, é você parar de adiar as coisas. Não há razão para ficarmos adiando as coisas. Isso, na realidade, seria passividade. E essa é uma das grandes maneiras que o inimigo usa contra o povo de Deus. Então, adiar, procrastinar é uma das grandes maneiras mais comuns que o inimigo usa para fazer com que você não reavive o seu coração. Então, se você pode fazer algo agora, faça. Não deixa para amanhã. O adiamento e a preguiça são primos da passividade e eles geralmente atacam em grupo. Uma pessoa passiva geralmente espera para ser empurrada por uma força externa antes de agir. Nós, que reavivamos nosso coração, devemos ser motivados e guiados pelo Espírito Santo dentro de nós, não por forças externas. A gente tem que tirar essa força dentro de nós para fazer o que a gente tem que fazer. A melhor forma de nos prevenirmos contra o espírito da passividade é fazer as coisas agora e com todas as nossas forças. Vamos fazer as coisas agora, minha linda. Vamos colocar brilho no nosso olho, vamos ler, buscar sabedoria. Lembre-se, tudo que fizermos deve ser feito como se fosse para o Senhor e para a sua glória. Devemos fazer de bom grado, com o coração reavivado dentro de nós. Devemos fazer as coisas para Ele, por meio dEle e com Ele. Então, minha linda, é isso. A melhor maneira de reavivar seu coração é buscando sabedoria e compartilhando. Sendo boa, tendo clareza de quem você quer ser, se relembrando disso sempre. Tá bom? Gostaram dessa reflexão? Eu tenho certeza que só de assistir esse vídeo você já está reavivada, porque você está perto de mim, eu estou compartilhando coisas visionárias para você. Então é isso. Se afaste de quem não te faz bem, de quem te coloca para baixo, de quem não tem brilho com o olhar da vida. E se aproxime, pede para Deus colocar amigos bons perto de você, as pessoas certas. Tá bom?
Espero que esse vídeo tenha te tocado, que tenha reavivado o seu coração e te ajudado de certa forma a eliminar a preguiça da sua vida. Porque é isso, gente, é conhecimento, é sabedoria, é decisão, é intencionalidade. É isso que a gente precisa. Te vejo no próximo vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários me contando se você decidiu reavivar o seu coração para as coisas que você tem que fazer. Me conta o que você decidiu, o que você vai fazer para se tornar uma pessoa mais ativa, mais motivada aí, que decidiu ter uma vida mais alegre. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Não esquece de me acompanhar também no Instagram. Tô sempre compartilhando meu dia a dia lá, tem vários conteúdos lá também, @Andressa Guimarães, tá bom? Um beijo e te vejo no próximo vídeo.